E como anunciamos, né, estamos aqui recebendo a visita do Dr. Edson Crema, né, que está aqui conosco, é médico cardiologista, né, conferencista também aqui em Guarapuava, em nossa região, e também um professor colaborador da Escola de Formação Fé e Política na Diocese, né, que inclusive ele participou aí, estreando, né, na escola, na quarta-feira que passou, se não me falha a memória. Bom dia, doutor Edson. Bom dia, Rádio Cultura, um prazer enorme estar aqui novamente para conversarmos sobre saúde. Saúde é um assunto, sempre é um assunto do momento, não é? Porque o ser humano o ser mais importante da criação, então o homem evolui a cada dia, a cada segundo, não é? Então é assim como ele evolui também as técnicas, os medicamentos, as doenças também, né? Então vou ter a oportunidade de conversar, que as doenças também, doenças novas estão sempre aparecendo. A história do homem é tão antiga, né, como a própria história, e as doenças também são tão antigas e também estão presentes, tão oportunas, não é? E nós temos o bom, falando em doenças, a doença ela existe desde que o homem existe, né, doutor? Mas parece que antes as coisas eram mais fáceis, né, as doenças de antigamente. Às vezes a mamãe fazia um chá e tal, e resolvia, não tinha problema. Hoje nós temos doenças e doenças, né? É verdade, esse tema é um tema bastante fácil de falar, porque... Veja você, a história do homem, o homem passa por várias etapas de pensamento, não é? E cada época existe uma doença característica. No passado, até por volta de 400 da era cristã, mandava a força e mandava o quê? As guerras, as mutilações, as sequências de traumas por ferimentos cirúrgicos. O homem caía de uma ribanceira, se machucava, fazia fratura, não havia medicamentos. Como é que fazia? Como é que fazia, né? Claro. É uma coisa interessante. Então, a própria ciência da saúde, ela evolui trazendo esses benefícios. Já na época, por exemplo, na época mais intermediária aí do pensamento, a época medieval, já você vê o aparecimento das pestes, não é? Das grandes epidemias, não é? Por exemplo, principalmente a peste negra, que dizimou mais da metade da Europa, não é? Então, essas doenças são doenças que acompanham a história do homem. Foi preciso que muito estudo fosse feito e se descobrisse que era uma pulga que era transmitida por um rato. Até chegar a essa conclusão, se demorou muito. Demorou, né? Agora, e como que eles faziam, né, doutor? Não tínhamos remédio. Algum remédio eles deviam ter para dor, né, doutor? Então, como não existia medicamento, você tinha que ir na causa. A causa era transmitida por um rato, não é? Então, assim, os ratos se exterminaram. Então, houve uma queimada muito grande. Se botou fogo em terrenos baldios, em terrenos onde se sabia que tinha bastante população desses animais, não é? Então eles conseguiram com isso dizimar a doença. Mas veja você, então o curso da história, você vai evoluindo, então você chega na época, por exemplo, chamada mais racional, já começa a aparecer outras doenças também, não é? E atualmente, a época atual é a época de muito estresse, a época pós-moderna contemporânea, essa época nós vivemos a partir de 1900, com o avanço da tecnologia, não é? A tecnologia trouxe muito estresse. A expansão, por exemplo, das terras, de comer de alimentos, a necessidade de alimentar mais pessoas. A modernidade hoje, a pós-modernidade trouxe, e uma das causas mais importantes é o estilo de vida do homem, não é? E veja você, além do estresse, esse estilo de vida de ansiedade que o homem contemporâneo vive, tem alguns vícios que ele continua ainda mantendo, como o álcool, como o hábito de fumar, essas drogas ilícitas. Muita coisa entrou e muitas coisas existiram, muitos fatores existiram, né? Então, assim, o hábito de fumar, o alcoolismo, o modo de viver, o tipo de alimento que se comia,
não é? Porque a modernidade também traz hábitos nocivos também. Sim. Então as fábricas de alimento, a fábrica que procura agradar os olhos, não é? Nós comemos muito com os olhos, às vezes não estamos, a gente sabe que não está comendo. Porque Então tem, né? a obesidade continua hoje sendo um dos temas importantes do mundo atual. Metade do mundo é obeso, não é? Então veja, hoje os fatores de risco maiores, tem pressão alta, diabetes, obesidade, o hábito fumo, o álcool. Há umas coisas que evoluíram mais, a questão do colesterol, por exemplo, não é tanto o colesterol, mas hoje mais o cortisol, que é o termômetro do estresse. Não é? O grande fazedor de doenças hoje é o cortisol e não o colesterol. Então você veja como dá abertura a muitas. Cada história do homem, cada curso da história humana, você tem um curso de doenças acompanhando. Eu sou leigo no assunto, mas eu sempre imaginava, doutor Edson, que o estresse faz o bicho, né? Faz muita coisa. Exatamente. Eu acho que o nervosismo da pessoa, ela pode, imagino eu, causar o aparecimento de várias doenças, vários problemas, né, orgânicos na pessoa. A questão do estresse hoje é uma questão muito discutida, porque não há quem não seja estressado. E é importante que as pessoas que estejam nos ouvindo que entendam que o estresse também não é o fato de você estar preocupado, de você estar assim com a cabeça cheia. Não, o fato é que você está trabalhando. Né? Quando uma máquina trabalha constantemente, um carro que você põe em viagem, um ônibus que está dentro de viagem 8, 12, 24 horas, você põe essa máquina em estresse. E qual é a máquina mais perfeita e mais sensível? A máquina humana. Então há um conceito mesmo de envelhecimento também que as pessoas estressa, entendem. né? Né? Se você envelhece, se você tem o teu carro, a tua batedeira de ovos, a tua batedeira de alimentos, a tua geladeira, o teu rádio, o teu microfone envelhece, o teu carro envelhece, você como ser humano precisava ter esse conceito mais vivo. Existe uma área da medicina antes da qual eu tive a felicidade de me formar, que é o anti-age, o anti-envelhecimento, do qual eu faço parte de grupos de estudos da Unip, e que cada 4 meses se reúne e está estudando, por exemplo, a questão dos hormônios e os nutrientes na vida pós-moderna, porque hormônios e nutrientes é o que mais facilita e que o homem deve conhecer como forma de prevenir o envelhecimento. Quando eu falo envelhecimento, veja, isso é importante que as pessoas tenham em mente, não é envelhecimento da fisionomia, porque está com ruga, porque a pálpebra está caída, porque o cabelo está mais branco. É isso que as pessoas se preocupam. Não, né? o envelhecimento é interno, envelhecimento de osso, de artéria, de vaso, de ossos. Não é? Principalmente a parte de ossos, uma mulher que aos 37 anos começa a fazer dolorosa X, e ela tem artrose, e ela já está com os ossos envelhecidos. Por que isso aconteceu? E isso aconteceu justamente por ignorância, por nós não sabermos que aos 28 anos nós estamos perdendo hormônios importantes, hormônios extremamente importantes, e um deles, por exemplo, o caso da melatonina, ela é um coordenador, ela é um maestro de toda uma constelação de hormônios. E quem que conhece melatonina? Eu venho falando de melatonina há 40 anos, graças a Deus, muita gente aprendeu comigo a importância da melatonina. Né? Mas a melatonina é o hormônio hoje mais importante e ele atrofia uma das causas por causa do estresse. Então nós estamos falando do estresse, veja, o estresse pela exacerbação de atividades físicas. Por exemplo, é importante aos ouvintes que nos ouvem, estresse é você ter uma atividade física pela manhã, à tarde e à noite. Por mais que você almoce e descanse uma hora, você está em permanente estresse. Se você está em permanente estresse, você está gastando elementos, as engrenagens internas que compõem os teus órgãos. Então, mas como é que faz? Uma máquina, um botão, um parafuso se troca e uma célula, um tecido, como é que se faz? Então tem que nutrir, tem que modular essa área que está desgastada. Isso nós já fazemos hoje. Então isso precisa ser um alerta, mas quanto mais a gente fala, parece que as pessoas não entendem, as pessoas não absorvem. Há uma amnésia hoje, contemporânea, e as pessoas querem que os outros pensem por nós. Isso é errado. Nós precisamos ler mais, precisamos educar os nossos filhos mais, nós precisamos discutir. A gente tem que voltar na hora do almoço e jantar, conversar sobre saúde, conversar sobre política, conversar sobre cidadania com os nossos filhos. Existe hoje uma ignorância secundária, é essa que você ficar na frente da televisão, ouvindo, recebendo informações, uma atrás da outra, você não assimila nada. Somos especialistas hoje em fofoca. Não é? Vocês não riam, mas o fato é verdadeiro. Né? Nós sabemos falar de coisas que acontecem, mas não de coisas que não instruem. Não é? Então isso é um alerta, isso é uma doença também. Sim. É uma doença contemporânea.
Mas agora, vendo o senhor falar e discorrer com relação a essas questões, nós vemos que tudo está na alimentação, né? Uma alimentação correta, né, doutor? A alimentação, então, é o calcanhar daquilo do homem contemporâneo. Você tocou num assunto extremamente importante, do qual me abre um leque de possibilidades. Você veja, o Hipócrates, há 2.500 anos atrás, falou que os alimentos sejam os teus medicamentos, que teus medicamentos sejam os medicamentos. Naquele tempo que não tinha veneno ainda, né? Naquele tempo não tinha veneno, não tinha agrotóxico, não é? Os alimentos não estavam sob plástico, os alimentos eram comidos ao ar livre, eram plantados. Nós tínhamos nossa horta da caseira, isso tudo acabou, né? Esses preceitos hipocráticos, essas verdades, essas máximas dos filósofos do passado, isso já não existe mais. Por quê? Porque a pressa, a ganância, a vontade de ganhar dinheiro indiscriminadamente, a exploração do homem, a vontade de ficar rico. Então, essa é uma doença contemporânea. Você pode me perguntar qual é a doença mais atual hoje. Eu te diria assim, é a insensatez, é a incompletude. Por que insensatez e incompletude? Porque hoje nós somos verdadeiros consumidores. Nós consumimos tudo, consumimos com os olhos. Nós queremos roupas da moda, nós queremos ficar bonito a qualquer preço, porque ficar bonito é a onda. E ficamos bonitos por fora e deixamos de ser bonitos por dentro, na verdade. Mas a obesidade é um mal contemporâneo, favorece doenças para o coração. A obesidade faz a predisposição para diabetes aumenta maior, infarto, AVC, derrames, não é? E resistência à insulina, sedentarismo, depressão. Olha, os cânceres também, não é? Existe uma preferência das pessoas obesas também. Existe estatística mostrando uma incidência maior de cânceres e obesidade, obesidade e depressão. Obesidade e hipertensão, obesidade e diabetes, veja o leque, a constelação, não é? Então, é preciso conscientizar, é preciso fazer um trabalho, é preciso nós lutarmos mais, é preciso fazer uma atividade física diária, caminharmos, movimentarmos. Há trabalhos que mostram até se você mexer com a maçaneta do carro para levantar o vidro do teu carro, você já está fazendo a atividade física. Vamos caminhar mais, subir escadas mais, não é? Então, por quê? Não é coração que aguenta, né? Exatamente. Mas o assunto, a obesidade, é um leque, talvez, para a gente até discutir mais pormenorizadamente. E aí a dificuldade, né, que a pessoa tem, às vezes a pessoa é obesa, né, e nós vemos hoje crianças, né, aí obesas, que é o grande problema, inclusive, que os governos estão atentando com relação a essa ignorância secundária que nós temos, porque o fato que nós estamos permanentemente frente à televisão, as crianças estão permanentemente frente ao computador. Sim. E permanentemente ao computador, eles não têm como fazer, eles ficam estressados porque eles estão vendo lá uma bala que está dando certo, o super-herói que está perdendo, e a primeira coisa que ele passa a mão é uma barrinha de chocolate e um pacote de chips. Não é? Então, e na garrafa de Coca-Cola, porque o estresse está naquele momento e as crianças também vivem estresse. Não por ser pequenos, não. Os estresse também está entre as crianças. E se você for explorar isso, então as crianças hoje apresentam um alto nível de estresse. Tanto é que no Japão, em regiões onde há uma cobrança maior, você vê há um alto índice de suicídio acontecendo, né, em crianças. Não é? Então, veja, a patologia, as doenças também estão com nossas crianças. Então, o mundo é doente, o mundo está doente, e muito doente. Se você me perguntar como é que vai o mundo, eu digo muito doente. Né? É verdade. E as crianças hoje estão tendo problema também de alto índice de açúcar no sangue, né? Porque antes você não via isso aí, né? Exato. Só a pessoa de certa idade, 30, 40, que poderia ter. Hoje não, a criança aí com 8, 10 anos tem. Exatamente. Então, isso é um mal frequente, nós precisamos educar melhor as crianças. Há muitos provérbios, máximos. Eu sou hoje, você sabe, tive a oportunidade de falar, vamos falar muitas vezes ainda. Eu após 40 anos de formado, eu resolvi fazer alguns livros. Já estou, graças a Deus, fazendo o meu 6º livro. Está escrevendo sobre saúde, doenças. Sobre doenças. A grande doença que é o homem. É o tema básico meu, é o homem como doente, a doença que é o homem, e talvez a doença como partida para a solução dos grandes problemas, dos grandes conflitos humanos, porque os grandes conflitos humanos existe uma situação de doença por trás, não é? A doença contemporânea, sem dúvida nenhuma, primeiro é esse desconhecimento, o ser humano é um poço de doença.
Exato. Agora, e nesse sentido, o senhor também vem fazendo umas conferências aqui também, até fora de Guarapuava. Graças a Deus, eu estou sendo bastante convidado, porque os meus livros estão chegando já. Eu estou com um filho na Inglaterra, ele já está levando os meus livros, alguns livros para Londres. Quer dizer, eu não tenho muito sonho de se tornar um Paulo Coelho, um Augusto Cury, embora Augusto Cury seja meu amigo pessoal, mas pode, particular. Né? Tudo pode, né? De vez em quando eu dou uns antioxidantes para o Augusto. Eu tenho uma história com o Augusto de 12 anos atrás, quando por saber da potencialidade do Dr. Augusto Cury, eu fiz um empenho de trazê-lo para cá, e nós tivemos a oportunidade de hospedá-lo em minha casa, e a gente debateu, discutiu muito, até nessa época ele me aconselhou a que eu escrevesse. E 6 anos depois eu resolvi seguir o conselho amigo do meu e coloquei em prática essas ideias. Primeiro porque eu continuo estudando. Eu estou em São Paulo permanentemente, ligado principalmente a essa questão do envelhecimento interno, a questão dos hormônios, o hormônio como forma de você desacelerar as doenças e os nutrientes como forma de você conseguir neutralizar a grande poluição ambiental, as doenças ambientais. Então a Secretaria aqui do Meio Ambiente pediu, eu fui à União da Vitória, Irati, Pitanga, estive recentemente em Francisco Beltrão, onde tem um alto índice de doenças ligadas ao meio ambiente, porque lá tem um índice de agrotóxico crescente, porque é uma região bastante agricultável, não é? E amanhã terei a oportunidade de falar em Ivaiporã, que é uma outra cidade onde tem muito índice de depressão, reumatismo, tudo isso ligado aos fatores, às toxinas ambientais. Toxina ambiental hoje você não tem mais como fazer, porque elas estão presentes no ar, na água, nos alimentos. Até foi bom você falar, nós vamos dar uma palestra em Guarapuava, talvez em setembro, vamos falar sobre alguns antioxidantes, a questão da água, a questão do vinho, a questão do suco de uva, a questão do peixe e do ômega 3. Será muito importante, eu terei a oportunidade de convidá-lo, já que você gosta muito dessa área da saúde, e será uma oportunidade de você trazer ao conhecimento de Guarapuava. Até alguns dias antes, nós fizemos trazer ao conhecimento do público que nós vamos fazer uma conferência ligada a esses antioxidantes na prevenção da saúde. Será assim, o impacto dos antioxidantes na prevenção de muitas doenças contemporâneas, principalmente obesidade, câncer, infarto, trombose, porque há uma outra conotação hoje que não colesterol, há uma conotação hoje de ferritina alta, homocisteína, lipoproteína, a insulina alta, que são os verdadeiros marcadores da placa aterogênica de doenças que provocam endurecimento do endotélio do vaso. O endotélio do vaso é essa parede interna do vaso, onde ocorre quando endurece por agressão. E veja você, essa parede inflama, e a coisa mais interessante é que a vitamina D tem uma ação anti-inflamatória sobre essa parede do vaso. Então veja a ação da vitamina D na prevenção das doenças contemporâneas. Existe um leque de mais de 80 doenças ligadas à ação da vitamina D. Então, se você nos dá a oportunidade de nos convidar, nós estaremos conversando muito e muito, porque, veja, muito do que nós falamos, muito do que nós discutimos, muito do que foi apresentado aqui hoje já é de desconhecimento público. Exatamente. A questão da ferritina, né? Se você não tiver ela no ponto, você pode estar anêmico e as coisas complicarem para evoluir para outras doenças mais graves. Né? Exatamente. Então, quando você fala anemia, não pode ter muito nem pouco também. Né? Exatamente. O que é anemia? É carência. Carência de ferro. Veja o paradoxo que nós vivemos hoje. A doença por falta de ferro e a doença por excesso de ferro. Assim como a fome no mundo. A fome, nós temos alimento para 12 bilhões de pessoas. A população do mundo é 7 bilhões de pessoas, entretanto, está sobrando ali. 5 bilhões de toneladas não são usadas para nada. Bom, estraga isso, está na mão de quem? Dos trustes, não é? E o povo com fome. Então nós temos toneladas de alimentos sobrando para alimentar o mundo. Então, uma lembrança cristã, infelizmente, a cristandade, nós vivemos uma época
E o Nietzsche estava certo, o filósofo Nietzsche, que ele falou que o mundo contemporâneo apregoaria a morte de Deus. Nós não vamos deixar Deus morrer de maneira nenhuma, porque Deus está dentro do homem, está dentro do coração dos homens, pessoas, né? Não é? Então nós vamos deixar isso muito vivo. Eu quero aproveitar e falar dessa rádio, a rádio voltada à saúde cristã. Eu costumo dizer que hoje cristianismo não é mais só fé, cristianismo não é doença, cristianismo é a forma mais saudável e científica de ajudar os seres humanos. Nunca o cristianismo foi tão útil, nunca o cristianismo foi tão presente na vida ocidental, e foi o esteio, o cristianismo foi a mola propulsora do Ocidente. Há mais de 2000 anos que as universidades católicas, os professores, veja, Mendel, a história de Mendel, do gene das ervilhas, não é? Quem que era esse pessoal, que os primeiros estudiosos dos genes eram pessoas ligadas ao clero, eram pessoas ligadas à igreja, não é? Então a igreja esteve presente nos grandes momentos da história. E eu costumo dizer, a igreja é uma família, e família é tudo na vida do ser humano. Há uma família em cima, há uma família embaixo. Nós temos que reconhecer primeiro a família que nós vivemos e depois a família espiritual. Eu acho que o caminho é por aí. É verdade. E estamos vivendo, e é a Semana da Família, inclusive, essa semana. A Semana da Família. Bom, nós queremos agradecer ao Dr. Edson Crema pela participação aqui conosco, falando um pouquinho com relação às doenças na medicina. E em outra oportunidade voltaremos a tratar de outros assuntos importantes, né, e relacionados até ao interesse da saúde da nossa população. Obrigado. A saúde, como você falou, só para terminar, eu quero aproveitar, né? Essa definição de saúde, como ela se tornou mais abrangente no mundo contemporâneo. Antigamente os gregos diziam saúde plena é aquela que a mente e a emoção estão equilibradas. De repente, evoluiu mente, corpo e social. Então, saúde é equilíbrio da mente, do corpo e do social. De repente, a gente viu que faltava, colocamos o espiritual, mente, equilíbrio entre mente, corpo, social e espiritual. E hoje é o ambiente, né? Hoje também tem a questão ambiental que provoca esse desequilíbrio de todas essas estruturas que a gente comentou. Muito obrigado pela oportunidade. E como não podia deixar de ser, eu estou muito feliz por contribuir e por ser entrevistado por essa emissora brilhante e tão informativa aos guarapuavanos.